Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem debaixo da presença do nosso Deus. Como é bom novamente revê-los por aqui, como é bom poder usar esses canais para compartilhar com vocês, né, a palavra do Senhor, o louvor, o nosso culto online, né, o culto que surgiu nesse período de pandemia e que nós estamos firme e forte caminhando, né, entendendo que a nossa missão como igreja, estender, levar a palavra do Senhor da forma como tem sido levada por esse tempo. Então, prazer tê-los conosco, principalmente aqueles que ainda não puderam estar presentes no presencial, né, conosco, né? Sentimos a sua falta, mas entendemos que em breve, graças a Deus, nesse caminhar que estamos desfrutando por agora, em breve tudo já voltará ao normal. E é um privilégio nosso, como igreja, tê-los, né, aqui conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão. Nós estamos tanto no Instagram, quanto também no Facebook, como também no YouTube. É um privilégio nosso como igreja. E antes de estarmos, né, iniciando o nosso culto, vamos fazer uma oração, né, colocando a nossa vida diante do altar do Senhor. Amado Deus, louvado seja o teu nome, obrigado por mais essa oportunidade, mais esse privilégio que o Senhor nos concede, Deus, estarmos buscando a tua face, estar buscando a tua presença, Deus. Como tem sido maravilhoso, Deus, para a nossa existência, poder compartilhar este culto, né, com aqueles que estão assistindo remotamente, dos seus afazeres, dos seus lares, né, pessoas que estão até quilômetros, né, muitos quilômetros de distância da nossa existência como igreja, a igreja local. É um privilégio para nós, como Igreja Batista de Cotirindaba. Eu quero, Deus, te suplicar, te rogar uma bênção especial na vida de cada um daqueles que nos assistem, aqueles que, por algum motivo, Deus, né, também ainda não puderam estar presente conosco no tempo, Deus. Abençoe esses lares, manifesta a tua graça e a tua bondade, ser conosco neste momento de culto e de transmissão, Pai. Fica conosco, fica com o teu povo, fica com, né, a tua igreja, Deus. É assim, ó Deus, que nós oramos, é assim que nós agradecemos por tudo, é assim, ó Deus, que nós nos consagramos ao Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos louvar o nome do nosso Deus? Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, a sua obra eu vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da
da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Como é bom poder louvar e adorar o nome do nosso Deus. Esse instante convido você que está com sua Bíblia a acompanhar comigo a leitura em 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 9, que diz o seguinte: Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro para dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Tua pele será restaurada e ficarás purificado. Porém, Naamã retirou-se indignado, dizendo: eu tinha certeza de que ele viria me encontrar, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, colocaria a mão sobre as feridas e me curaria da lepra. Vamos orar? Amado Deus, como é bom pertencer ao Senhor, Pai. Como é bom desfrutar do teu imenso amor pelas nossas vidas. Pai, obrigado por este momento, por esta oportunidade, pelas condições que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos buscando a tua face e ouvindo a tua voz. Agora, Deus, por este momento, que o Senhor venha falar aos nossos corações. O teu Espírito é bem-vindo, ó Deus, em nossas vidas para ministrar o teu querer, ministrar a tua vontade e nos tornar, ó Deus, mais próximos do Senhor, Pai. Ministra sobre a nossa existência, Pai. Toma a nossa vida no teu altar. Toma este momento, Deus, de reflexão no teu altar. Que o teu Espírito, somente o teu Espírito, é que possa estar falando aos nossos ouvidos, mentes e coração, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Já há alguns domingos, nós temos focado nossas reflexões sobre o relacionamento com Deus e o ouvir da sua voz.
O tema tem tido exatamente este foco. É esse o nosso foco principal ao longo já destes dias. E vimos muitas coisas que nos direcionavam ainda mais para uma busca de intimidade com Deus, coisas que nos estimulavam como resposta dele neste relacionamento que ele tem conosco. Deus, ele responde às nossas buscas por ele. Deus, ele deseja que conheçamos ele como ele é. Ele tem planos, ele tem futuros para o nosso existir. E nós não podemos cair nas armadilhas que nos separam de sua presença. E podemos ver que um dos conflitos diante dessa busca, busca intensa pela presença de Deus, ele tem a ver com o achar que ele não nos ouve, ou que temos que seguir padrões para ser ouvido. Deixamos distrações e ruídos terem efeitos, muitas vezes, nessa relação. E isso é uma cilada. Ouvimos mentiras, e mentiras que nos impedem de se relacionar com ele, estar sensível à sua voz. Então, basicamente, em resumo, nós pensamos a respeito disso já por alguns dias, por algumas mensagens que nós temos refletido, por este meio. Hoje eu quero pensar com vocês sobre erros que os indivíduos cometem por não conhecerem a Deus. Erros que são cometidos nos anseios que muitas vezes os indivíduos têm na busca por ele. As pessoas, ao buscarem a Deus, elas estão factíveis de cometerem erros. Erros que são corrigidos à medida que se aprofunda em um relacionamento vivo, intenso com ele. Que o conhecem, que fazem o conhecerem em experiência e em verdade. Eu quero desafiá-lo a conhecer este Deus que deseja se relacionar com você. Eu quero convidá-lo a evitar alguns erros que a maioria dos indivíduos cometem ao tentar se aproximar-se dele. Querido, que você possa aprender mais a respeito do seu Deus. O Deus que tem algo a fazer na sua vida. O texto que nós lemos, ele fala de um quadro de busca. Havia um homem que, diante da sua dor, ele precisava de uma resposta à sua realidade. Esse homem é chamado como Naamã. Ele está nesse contexto que, por ora, nós lemos. Um homem que não conhecia a Deus, um homem que precisava de Deus. Embora iremos nos apoiar neste personagem para aprender com ele sobre alguns erros que podemos cometer no processo de buscar o nosso Deus, iremos também ver um outro personagem que também errou ao lidar com um problema específico que é abordado por este texto. Ao ser procurado como mediador de uma resposta, mas que na prática, diante da sua postura, ele demonstrou também um pouco conhecimento a respeito de Deus. E este foi o erro do rei de Israel. Os dois erraram. Naamã, o rei de Israel, que também está presente nesse contexto, eu vou mostrar para vocês um pouco mais adiante. Exatamente eles erraram por não conhecerem quem é Deus. Em Oséias, nós vemos Deus dizendo o seguinte ao seu povo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em outro momento, Deus falou através de Jesus algo parecido. Ao ser perguntado por um religioso com respeito à realidade dos fins dos tempos, da eternidade, algo específico que está nessa conversa deste religioso com Jesus, Jesus disse o seguinte, e eu me apego nessa palavra para também nos exortar neste momento de reflexão.
Ele disse àquele religioso o seguinte: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, a falta de conhecimento nos leva a erros. Erros que podem e devem ser evitados. Erros que, à medida que você se aproxima de Deus, conhece-o em experiência e em verdade, você vai ser capaz de evitar na sua relação com Deus. O texto nos mostra a situação do problema de Naamã. Naamã sofria com uma doença que atormentava ele talvez por anos. Quando, de repente, no contato com uma mulher, isso você pode ver a partir do versículo 2, né? Nesse contato com uma mulher israelita que conhecia o caminho para a cura, conhecia o Senhor, o Deus de Israel, Naamã aprendeu que havia um Deus que tinha poderes para transformá-lo. E é nesse detalhe, sua falta de conhecimento, que eu me apego para mostrar o primeiro erro que nos é apontado pelo texto. E o primeiro erro é o seguinte: buscar a Deus apenas quando se precisa de seu favor. A maioria dos indivíduos só se lembram que existe um Deus quando elas estão acuadas pelos seus problemas. A maioria das pessoas, se elas não tivessem suas aspirações ou desafios a serem superados, como doenças, perigos, lutas e dificuldades, talvez elas nunca despertariam seus interesses em buscar a presença de Deus. E isso é um erro. Isso é algo lamentável e que precisa ser mudado na condição humana. Não devemos buscar a Deus porque necessitamos de algo dele. Devemos buscar a Deus porque necessitamos da presença dele. A nossa alma geme e clama pelo Deus vivo. Ansiamos pela sua presença porque precisamos do seu amor. Então é equívoco buscar a Deus apenas quando se precisa dele. Isso é um erro tremendo e que nos impede de desfrutar do que ele é, de suas respostas, de seus milagres. Quando se vive um relacionamento vivo com Deus, sabemos que nem precisamos abrir a nossa boca para expressar a ele os nossos pedidos, as nossas necessidades de intervenções. Ele já conhece tudo a nosso respeito. Ele sabe das nossas dores e as nossas enfermidades. Jesus, ao ensinar sobre a oração, ele disse o seguinte: o vosso Pai sabe tudo de que tendes necessidade, antes mesmo que peçais a ele. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 8. Em outro momento, no mesmo Evangelho, no mesmo capítulo, nós vemos o seguinte, e esse texto nós citamos no último domingo, quando eu relatei para vocês uma experiência particular, né, de ouvir a voz de Deus. E nesse texto, Jesus disse o seguinte: olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então, meu querido, este é um grande erro que as pessoas cometem por falta de conhecimento sobre Deus. Elas estão perdendo o melhor de Deus porque estão apenas procurando ele quando precisam dele. E elas poderiam nem precisar, porque ele quer ser Deus na vida delas. Isso é algo profundamente relacional, meus amados. Naamã cometeu este erro exatamente por falta
de conhecimento. O segundo erro que as pessoas cometem por falta de conhecimento chama-se querer fazer barganha com Deus para alcançar o seu favor. Pagar pela sua benevolência. Comprar. No texto nós vemos isso acontecendo. Uma tentativa de precificar a cura. Quando descobriram que havia em Israel alguém que poderia ser mediador de cura, um instrumento de Deus na vida de Naamã, a primeira coisa que se separou nessa peregrinação rumo à cura foi o seguinte: o rei da Síria respondeu: vai depressa com essa carta ao rei de Israel. Ele foi e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 peças de roupas finas. Mas à frente, nós também vemos, nesse contexto do capítulo 5 de 2 Reis, este entendimento ainda mais quando, após a cura, após o ato de receber a cura, Naamã, como é nos apontado no versículo 15, ele teve o desejo de pagar a Deus, pagar ao profeta pela conquista, pela resposta que ele teve. No versículo 15, nós encontramos que, ao chegar adiante, ele voltou ao homem de Deus com toda a sua comitiva, e ao chegar diante deste homem de Deus, ele disse: agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. Então, nós percebemos isso. Nós percebemos que isso é algo que ocorre muitas vezes no processo do ser humano e a Deus por não conhecê-lo. As pessoas pensam que podem adquirir direitos, comprar ou pagar pela sua graça. Algumas, como eu disse, ao entrarmos nessa exposição, podem querer também barganhar com Deus. O dinheiro ou algo de valor pode ser colocado como um estímulo ou fonte, segundo elas, de benevolência. E isso, meu querido, também é um grande erro. Não se compra a Deus. Não se paga a Ele pela sua bondade a nós. No texto, o profeta prontamente recusou a investida de Naamã, ele se recusou a receber os favores. Entretanto, vemos que um servo tentou dar um jeitinho. E nós podemos perceber isso a partir do versículo 20 em diante. E esse servo se deu muito mal. Quando Deus curou Naamã, ele não fez este ato, ele não respondeu a Naamã, porque sabia o que poderia extrair de Naamã. Quando Deus cura e age em nossas vidas, ele age por graça, bondade, misericórdia e amor. Então, compreender isso se torna fundamental nesse relacionamento. Nós não podemos ir à presença de Deus querendo negociar com Ele ou fazer promessas de valor. Quando vamos à presença de Deus, quando vamos a Ele, precisamos ir para adorar a Ele. E como resultado da nossa adoração, nós recebemos suas respostas aos anseios que carregamos. Não há espaço, ou não deveria haver espaço para barganha na nossa relação com Deus vivo. A barganha, ela nunca funcionou e nunca funcionará na tentativa de alcançar o poder de um relacionamento vivo com Deus. Um poder que gera respostas. Queridos, não se compra tudo com algo de valor. Um coração quebrantado, como diz o salmista,
Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. É isso que Deus espera na nossa relação com Ele. E é isso que está em xeque na nossa busca por Ele. Um coração quebrantado e contrito. Deus quer o seu coração, a sua entrega, a sua adoração. O terceiro erro que se comete nesse ato do indivíduo, muitas vezes buscar o Deus, nosso Deus, o Deus vivo, vem do exemplo que é exposto pelo rei de Israel, como eu relatei na introdução da nossa reflexão. O texto ele nos mostra, tá, que quando chegaram ao rei de Israel, Naamã e a comitiva, quando eles chegaram ao rei de Israel, e o rei de Israel leu a carta vindo da outra autoridade, dizendo, olha, recebe Naamã, no versículo 7, nós presenciamos a seguinte reação. Quando o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas roupas e disse, por acaso sou Deus que pode matar ou dar a vida para que ele me envie um homem a fim de que eu cure da lepra? Ele questionou, ele indagou diante de Naamã, indo até o rei de Israel. Nesse contexto, o rei expôs que não conhecia o Deus vivo. E é daí que vem o terceiro erro. É um grande erro diante das oportunidades que se tem em conhecer Deus e nunca ter se permitido a isso. O rei de Israel errou exatamente por isso, porque ele teve oportunidades de saber quem era Deus, o seu poder, de reconhecer quem era Deus. Mas apesar das oportunidades, ele nunca se permitiu a conhecer o Deus, o seu Deus. A absurda reação do rei diante da ira de Naamã a ele mostra exatamente este tipo de verdade. Ele se comportou de forma indignada. Ele rasgou as suas vestes. Ele questionou, como tu vens a mim? Esse rei não era de fato Deus, como ele questionou a Naamã. Mas ele deveria conhecer o Deus da história do seu povo. Deus, no passado, escolheu o povo de Israel para ser a nação santa. Como também por já ter ouvido o profeta Eliseu a compartilhar sobre este Deus, ele, no mínimo, deveria conhecer quem era esse Deus e o poder que ele tinha. Não havia desculpa para ele não conhecer a Deus e o seu poder transformador. Naamã não estava procurando que o rei fizesse um milagre. Naamã queria que o Deus de Israel, o Deus que Eliseu testemunhava, fizesse um milagre na vida dele. A reação desesperadora só mostrou que o rei de Israel ele não conhecia sobre aquilo pelo qual ele já tivera a oportunidade de conhecer. Tanto que Eliseu se manifestou da seguinte forma, ao saber do ocorrido. Ao saber que o rei de Israel havia se rasgado sua roupa, né, havia murmurado, questionado, como é que você vem até mim, né, em busca de cura para a lepra? Eu não tenho esse poder, eu não sou Deus. Eliseu questionou e confrontou o rei de Israel, dizendo o seguinte, quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou dizer ao rei, por que rasgastes as roupas? Envia-o a mim.
e saberás que há profeta. Queridos, o grande erro é o desprezo quanto à oportunidade que elas têm de conhecer a Deus. Muitas são as oportunidades, muitos momentos ouvindo algo, aprendendo e recebendo a mensagem da parte de Deus, e mesmo com tamanha oportunidade, elas não se desenvolvem, elas não buscam aprofundar a sua relação com o Senhor. Aí, quando a situação fica conflituosa, fica desesperadora, elas não sabem a quem recorrer e como recorrer. Quando, na verdade, não deveria haver desculpas diante das oportunidades que elas tiveram de conhecer o Deus vivo. Talvez você já teve várias oportunidades, e talvez você tenha negligenciado essas oportunidades que Deus tem te dado. Não cometa mais este erro. Aproveite o seu momento, aproveite para se aproximar do seu Deus, que tem se manifestado a você e tem tentado ser o teu Deus. Não erre mais, meu querido. Não erre mais, minha querida. Não haja que neste rei, que o povo já teve várias experiências com Deus, mas que não soube lidar com a dinâmica do contexto que atravessou em suas mãos. O homem que ouvia Eliseu testemunhando sobre Deus, né, direto, mas que no ato de alguém buscá-lo, ele não sabia o que fazer, demonstrando o quão pouco era íntimo, o quão pouco era conhecedor a respeito do Deus vivo. O Deus que curava, o Deus que cura, o Deus que transforma a vida. Então não cometa mais este erro. Aproveite o tempo que é hoje. A oportunidade que você tem agora. Não perca mais. Não perca mais o tempo. Não perca mais as oportunidades. Valorize. Busque a Deus de maneira íntegra, intensa e profunda. Quarto erro que as pessoas cometem, né? Aliás, não só o quarto erro, mas nesse momento eu quero tratar o quarto e o quinto erro, né? Porque são duas coisas meio que similares, que se encaixam, né, diretamente uma na outra. E elas são demonstradas e realizadas em um só. O quarto erro é querer ditar o processo de como Deus age na vida delas. Na busca por mais de Deus, na busca, né, na sua relação com Deus, elas querem intervir na forma como Deus deve agir na vida delas. E aqui, o quinto erro é recusar muitas vezes a palavra que vem até elas por falsa compreensão. Elas têm um conceito, preconceito, uma compreensão divergente, uma compreensão que é falsa, e aí rejeita. Rejeita a manifestação de Deus sobre a sua existência. E isso ocorreu com Naamã também. Nós vemos isso quando a leitura que nós fizemos, especificamente a leitura que nós fizemos, diante da mensagem revelada através de Eliseu, nós vemos esse comportamento de Naamã indignado, dizendo que ele foi até Eliseu
esperando que Eliseu agisse de uma forma, e Eliseu, né, ao invés de agir da forma como ele esperava, manda ele tomar banho 7 vezes em um rio. Então, nós vemos essa postura ocorrendo na vida de Naamã. Naamã, em primeiro momento, recusou a não proceder de acordo com a mensagem de Deus para a vida dela. Eliseu mandou ele tomar banho por 7 vezes no rio, e ele ficou indignado. Ele retirou-se indignado por ouvir aquela mensagem. O texto ainda diz mais, diz que ele tinha todo o processo já meio que arquitetado, que Deus iria agir de uma forma. Deus iria, através de Eliseu, né, Eliseu ia colocar as mãos sobre as feridas, e no ato de colocar as mãos, ele seria curado da lepra. Queridos, muitas vezes as pessoas querem ditar o processo e como Deus deve se comportar a elas. Como Deus deve responder aos seus clamores. Muitas vezes, as pessoas já têm método e conteúdo do que querem ouvir, quando ouvir e como ouvir. Não é assim. Isso é um erro tremendo. Deus é Deus. Ele não se amolda a nós. Ele não se adapta a nós. Ele não faz conforme os nossos gostos. Deus é Deus. Ele é o Criador e nós somos as suas criaturas, submissas à sua vontade. Então, nós não podemos agir que nem Naamã agiu. Se comportando, né, de forma revoltada, de forma indiferente àquilo que ele ouviu. Nós não devemos agir que nem Naamã agiu, esperando aquilo que nós queremos, como queremos ou quando queremos. Nós não podemos agir que nem rebeldes. Porque a reação, essa reação de indignação, é uma ação, é uma reação que nem a de um rebelde. Naamã ficou indignado com o que ele ouviu. Queridos, nós não podemos rejeitar as manifestações de Deus como ele assim o quer fazer, da forma dele, do jeito dele, de acordo com a vontade dele. Na história de Naamã, tivemos os servos dele para exortar e chamá-lo a juízo. Que nem no verso 13 nos mostra que após esse tweet, né, esse apavoro de Naamã, diz o texto que os servos foram até Naamã e disseram: meu pai, se o profeta tivesse mandado fazer algo difícil, não terias feito? Quanto mais ele apenas diz: lava-te e ficarás purificado. Então, eles, os servos de Naamã,
tiveram que o chamar a sua atenção. Mas muitas vezes nós não teremos alguém para nos alertar do perigo que corremos ao rejeitar a palavra e a vontade de Deus. O perigo que corremos em querer ditar como deve ser o processo de Deus em nossas vidas. E você sabe qual é o perigo? O perigo de perder o melhor de Deus. O melhor de Deus para Naamã era cura. E era a cura que ele tanto esperava. O melhor de Deus para você pode ser um projeto tão especial, algo que sua mente ainda não foi nem capaz de processar, algo que você pode perder ao negligenciar a voz de Deus para a sua vida. Querido, não faça o falso juízo do que Deus tem falado com você. Não dite as regras e o processo de como Deus deve agir na sua vida. Apenas ouça a sua voz. Se jogue em simples obediência. Se for necessário fazer algo tão simples, tão assim, inimaginável, né, que seria um processo, como mergulhar 7 vezes no rio, faça. Mergulhe 7 vezes no rio. Se Deus falou, faça isso. Não perca mais tempo. Não dite as regras, as condições e as formas como você quer ouvir a voz de Deus. Aproveite o simples, mas aquilo que é falado no agora, no hoje, para exatamente fazer diferença. E no ato de fazer a diferença, experimentar o que vem de um relacionamento com Ele. E o que vem é o melhor de Deus. Que Deus te abençoe. Que Deus conduza a sua vida de acordo com a vontade dele. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, Deus. Obrigado, Deus, porque neste momento nós podemos refletir na Tua palavra. Nós podemos, ver aplicações, ó Deus, de algo que ocorreu no passado, na história de um homem, de Naamã, e como também na história de um rei, que ao enfrentar um dilema, uma circunstância, não soube nem como reagir. E eles cometeram erros, ó Deus, quando não deveriam cometer. Erros que aconteceram exatamente nesse processo de caminhada, até o Senhor, Pai. Pai, que nós não venhamos a cometer erros, Pai, mas que possamos ter experiências vivas e reais contigo. Experiências que, por si só, sejam únicas, exclusivas e determinantes, ó Deus, na transformação da nossa realidade. Toma a nossa vida no teu altar. O que importa para cada um de nós no ato de seguir, de buscar a tua presença, é exatamente ouvir a tua voz. E é isso que nós queremos, Deus. Toma a vida daqueles que nos assistem, Deus. Toma a vida daqueles que estão refletindo e pensando, Deus, ouvindo a voz do teu Espírito, Deus, neste momento, através dessa palavra, através deste culto. Toma a vida deles para que eles fortaleçam ainda mais o conhecimento
do Senhor, que elas possam se firmar ainda mais no conhecimento do Senhor, Pai, e que erros não venham se repetir na sua existência, na busca delas por resposta e pela tua presença, Pai. Toma essas vidas no teu altar. Louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, Deus. Enche os nossos corações do teu Espírito, o Espírito Santo do Senhor. Inunda cada coração que nos acompanhou nessa reflexão. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus queridos. Uma ótima semana a cada um de vocês. Foi um prazer tê-los por mais este momento de nosso culto online. Uma ótima semana. Um abração. E antes de encerrar, dê o seu joinha, dê o seu like aí, compartilhe essa mensagem. Nos ajude para que essa mensagem possa ser levada pelo Senhor até aqueles corações que Deus queira, né, usar essa ferramenta para ministrar em suas vidas. Uma ótima semana a cada um de vocês, forte abraço, Deus os abençoe.